até o final do semestre, nós vamos ter algumas palestras aí de auxílios de estudo para vocês, tá? Então, nas primeiras semanas agora, nós teremos mais ou menos 2 palestras por semana de habilidades médicas, tá? Assim que o ABA estiver liberado, que a previsão é quarta-feira agora, eu posto para vocês os calendários, tá? Bom, a primeira palestra agora, o além do módulo, é a parte do diagnóstico pré-nucleado e a prescrição, algo que vocês têm muita dificuldade, tá? Então vamos lá. Então os objetivos nossos, fazer os diagnósticos, tá? Diferenciar quais são os diagnósticos sindrômico, anatômico e etiológico, são os principais aí para a gente fazer nosso hipótese-diagnóstico final. Estabelecer o raciocínio clínico, tá? Aplicar o método hipotético dedutivo na construção de hipótese-diagnósticos. Os 6 passos da OMS para a gente fazer uma prescrição racional e a prescrição segura, tá? Que é a estruturação do protocolo da Anvisa. Tá? Então, a gente vai utilizar basicamente o método hipotético dedutivo para o raciocínio clínico. Ou seja, a gente vai pegar todas as informações que a gente teve na anamnese, a historinha do paciente, os antecedentes, os exames físicos, sinais vitais, para a gente poder gerar um diagnóstico preciso para poder tratar nosso paciente. Tá? Então, o primeiro passo? A gente vai obter os dados. O que é? Vai fazer a coleta da anamnese. O segundo passo, a gente vai processar e interpretar as informações que essa anamnese está dando para a gente. O que está acontecendo com esse paciente? Tá? Como que a gente vai resolver o meu paciente? Como a gente vai fechar um diagnóstico para esse paciente? A gente começa na tempestade de ideias ali de hipóteses diagnósticas. Esse paciente aí, pelo caso clínico apresentado, provavelmente tem uma pneumonia. Pneumonia onde? Pneumonia no lobo superior. Então é isso aí que a gente tem que gerar as hipóteses para a gente poder pensar o que a gente vai fazer com esse paciente. Depois que a gente gerou as hipóteses, a gente vai ter que confirmar essa hipótese. Como que a gente confirma? Geralmente com exames secundários. Tá? Então a gente confirmou o nosso paciente, tem a hipótese diagnóstica que a gente gerou. Então a gente vai fazer o quê? Por último, tratar, que é o nosso objetivo final. Tá? O diagnóstico biológico, tá? Ele é como se fosse uma pirâmide. Então o paciente vai chegar para a gente com sintomas, né, que são as queixas do paciente, toda a historinha da doença que o paciente está apresentando para a gente. Nós vamos colher os sinais na parte do exame físico do paciente. Então, que o paciente vem com sintoma, que sinal que eu vou procurar? Então, vamos lá fazer o exame físico do paciente para procurar os sinais que ele está apresentando para a gente. Depois a gente vai juntar o sinal e o sintoma do paciente e vamos encaixá-los em alguma síndrome. Tá? Essa é a construção do nosso pensamento para gerar um diagnóstico final. Então, como que funciona? Então, a gente encaixou o nosso paciente dentro de uma síndrome, a gente vai pesquisar para assim, isso aqui, o problema do paciente está no órgão tal. Então, o problema no órgão tal é o quê? O diagnóstico anatômico. Então, onde que está com disfunção? Onde está com lesão? Onde está o problema do paciente? Nesse órgão. Esse é o anatômico. Tá? E quem que está causando esse problema? Por que está tendo esse problema? Quem é o agente causador do problema? Esse é o etiológico. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser uma placa de gordura. Então, né? Então tem várias coisas podem acontecer aí. Então, quem é o causador do problema do paciente é o agente etiológico. Vocês entenderam? Sabe? Entenderam a diferença de cada um desses? Beleza. Importante. Então, a gente não pode pular etapa. Tá? Então, cada andarzinho é responsável por algum pensamento diferente. Não queiram inverter toda essa ordem, porque vocês vão fazer bagunça. Não vão conseguir chegar no diagnóstico e vai fazer o diagnóstico errado. Então, primeiro, ver os sintomas, depois ver os sinais que o paciente apresenta, encaixa ele numa síndrome, e aí dentro da síndrome, ver qual que é o órgão causador do problema e quem está causando o problema nesse órgão. É assim que a gente faz o diagnóstico. Tá? Então, o anatômico, a gente identifica o local da lesão. Por exemplo, o paciente está com uma pneumonia lobar lá nos alvéolos do lobo inferior direito. Então, anatômico é lobo inferior direito do pulmão. Tá? O etiológico, quem está causando esse problema? Vai ser uma bactéria, né? Pneumonia ali, então, vai estreta um pouco. Tá? Então, assim que a gente faz o diagnóstico num paciente nosso aqui. Então, por exemplo, o paciente chegou lá com dispneia, febre, tosse produtiva. O que vai ser, provavelmente? Uma pneumonia, né, se a gente pegar mais informações.
É um síndrome de consolidação. Qual é o problema do paciente? Qual que é o anatômico? Onde está esse problema? Na pneumonia lombar, ou seja, no pulmão. Quem está causando o problema? A bactéria, o estreptococo. Entenderam como é? É simples, a gente vai... Cada passo vai puxando o outro. Tá? Então, para cada diagnóstico, a gente vai ter uma conduta. Tá? Depende da etiologia, o jeito que a gente vai tratar o paciente. A gente tem que tratar quem? O problema, quem está causando o problema. Tem que tratar o etiológico. Então, aqui que a gente vai agir, o etiológico, que está causando o problema. Tá? Então, vamos treinar aqui. Seu João, 66 anos. Queixa principal dele, dispneia progressiva 3 dias. Aí na HDA, as informações mais importantes, ele tinha uma dispneia progressiva 3 dias, associada a ortopneia, febre de 38 graus, tosse produtiva com secreção prolenta. Antecedentes ali, hipertenso e tabagista pesado, 40 anos máximo. Qual seria a nossa primeira hipótese ali? Qual que é a síndrome dele? Tá, vamos lá, ó. A gente construir uma síndrome, a gente precisa dos sintomas. Quais são os sintomas dele? Dispneia, tosse produtiva, a queixa de febre. Tá? E quais são os sinais? O que eu tenho de sinal aqui? 38 graus de temperatura. Tá? É o único sinal que eu tenho aqui. Tá? Na sua descrição. Beleza, então a gente vai chegar numa síndrome. Qual que é a síndrome? Respiratória, de consolidação, dispneica. Então a gente tem várias síndromes que pode colocar aí. Tá? Beleza. Então a gente conseguiu a síndrome. Onde vocês acham que está o problema do nosso paciente? O anatômico dele? Pulmão. Beleza. E o etiológico deles, vocês acham que é qual? Vai ser uma bactéria? Vai ser um vírus? Vai ser um corpo estranho? Pode ser, né? Vai que ele cheirou alguma coisa. Então, preciso pegar mais dados, né? Então, a gente tem que pensar em tudo. Então tá, qual que é a nossa primeira hipótese diagnóstica do paciente aqui? Pneumonia, uma DPOC, no caso, exacerbada, né? Tem a DPOC que não é exacerbada, né? DPOC exacerbada é o quê? Pneumonia. O paciente DPOCídio. Então, qual que é a gente consegue estabelecer o diagnóstico com esses dados? São dados bem resumidos. A gente consegue? Não? O que vocês fizeram agora? Então, geraram diagnósticos? Geraram? Hipóteses diagnósticas. Hipótese. Então, hipóteses diagnósticas. Né? O que precisa fazer? Qual é o nosso próximo passo? Que é o que isso aí? Confirmar a nossa hipótese diagnóstica. Entendeu? Maravilha. Então, nosso exame físico e exames complementares. Sinais do nosso paciente: frequência cardíaca respiratória 32, está saturando 89 ar ambiente, PA 8 por 5, frequência cardíaca de 100. Tá? Na ausculta, tinha crepitação na base endemitórios direito, sibilos difuso, broncofonia localizada e raios digitórios com consolidação do lobo inferior direito. Qual é o nosso diagnóstico anatômico? Pulmão. Lobo inferior direito, pulmão. Tá? Então agora a gente, com o exame físico do paciente, com o exame de imagem, a gente conseguiu definir ali exato qual é o problema do paciente. Tá? O sindrome, qual que vocês deixariam para o final? Consolidação, síndrome de consolidação. Que exames que a gente vai solicitar para definir o diagnóstico etiológico do paciente? Eu quero confirmar. Cultura da onde? Escarro. O que mais? Quem pode falar? Hã? Não, confirmar o agente. Quero saber o nome da bactéria que está causando o problema. Hã? Cultura. Hemocultura. 80% vem negativa, no mínimo. Broncoskopia? Para quê? O que você vai fazer na broncoskopia? Eu vou olhar. Ah, olhei. Qual que é o nome disso? Olha o cirurgião torácico que está se coçando. Eu já até falei para ele.
Qual que é o nome disso aí que você quer ver na broncoscopia? Tem um nome. Você acha que médico sai de férias e viaja uma semana tem que voltar com 100%? É o lavado Bronquioveolar. É isso aí. Esse é o melhor exame. Quase gritando aqui. Esse é o melhor exame para a gente definir o diagnóstico etiológico dos pacientes. Esse aí vai vir, se é para vir positivo, ele vem. Tá? Então, esse aí, o melhor exame para a gente solicitar para esse paciente seria isso. Tá? Claro que tem suas indicações. Não vai já ser pedir lavado para todo mundo. Tá? Então, a gente vai pensar, hemocultura a gente pede para esse paciente? Tá certo, a gente pede protocolo. Tá? Pode vir positivo? Pode. A gente vai ver negativo, infelizmente. Coletar escarro, o antígeno urinário, PCR, para a gente ver ali os agentes atípicos. Tá? Então, às vezes, esses exames, o protocolo básico, assim, às vezes não vai fechar no verito negativo para a gente. Tá? Então, a gente tem que pensar em exames mais elaborados, melhores, para a gente definir o agente do paciente. Vai que é uma pneumonia típica, a gente entra com o protocolo inicial, não melhora, o paciente vai piorando, então a gente vai ter que definir qual que é o agente desse paciente. Tá? Nem tudo é simples na medicina. Então vamos lá. Já fizemos o diagnóstico sindrômico, síndrome da consolidação pulmonar. Fizemos o diagnóstico anatômico, pulmão do lobo inferior direito. Definimos o diagnóstico etiológico. Tá? A grande maioria vai ser Streptococcus, né? A gente vai lá solicitar a cultura, que nós vamos aguardar, e PCR para tipos. Na pneumonia a gente tem uma classificação, e eu já trouxe aqui para vocês, que é o corpo assim, né? Para a gente ver se o paciente vai internar, vai ficar na enfermaria, vai para o CTI. Né? Claro, tem os critérios de avaliação. Então, nesse paciente aqui, deu 3 pontos, que ele tinha uma ureia elevada, uma frequência respiratória elevada e uma PA sistólica baixa. Então, a gente vai mandar para casa, vai internar. Internar onde? No CTI. Porque esse paciente está apresentando o que pra gente? Estabilidade. PA menor que 9. Instabilidade. Suspender choque o quê? Choque séptico. Tá? De foco pulmonar. Então qual que é a nossa conduta imediata para o nosso paciente? Internar, antibiótico terapia. Tá? Esse é o principal para o nosso paciente agora. Fora, né? Porque a gente tem que resgatar ele, né? Tirar ele do choque séptico. Tá? E como que a gente vai estruturar essa prescrição? Que aí vem a prescrição racional, aos 6 passos ali da OMS. Tá? Então a gente vai ter que, primeiro, definir o problema do paciente. A gente vai identificar o diagnóstico principal, as comorbidades relevantes do paciente. Então, tudo que a gente construiu até aqui, para chegar aos diagnósticos do nosso paciente. Depois a gente vai ter que escolher o tratamento. O que eu vou colocar de cara de medicação para esse paciente? Como que eu vou tratar ele? Tá? Então a gente vai ter que verificar a eficácia do que eu estou fazendo da medicação. Eu tenho que ver se a medicação que eu vou fazer é segura para esse paciente. Eu tenho que ver a conveniência e os custos que esse paciente vai gerar para a gente. Tá? Então a gente tem que pensar nessa parte também. Tá bom? Depois eu tenho que informar e instruir quem? Paciente, familiar e a equipe que vai cuidar desse paciente. Não adianta só fazer a prescrição, põe lá na bancada e vira as costas e vai embora. E se o cara vai fazer a medicação e não entendeu o que você prescreveu? Tá? Então você tem que explicar para todo mundo. Depois a gente vai ter que especificar o objetivo do nosso tratamento, ali na nossa evolução da prescrição. Qual é o objetivo de todo paciente? Chegar na cura. Controlar os sintomas, prevenir complicações e reabilitar nosso paciente. Tá? Depois que a gente estabeleceu tudo isso, nós vamos iniciar o tratamento de fato, né? Que é prescrever com a dose adequada, com a via adequada, com o intervalo adequado e com a duração adequada. Tudo descrito na prescrição. Tá? Não existe mais falar assim, dipirona. Tá. Como? Qual? Quando? Entendeu? Tudo isso tem que estar detalhado na prescrição de vocês. Bom, e, próximo passo, a gente vai ver o quê? Monitorizar o nosso paciente. Se ele está respondendo às medidas que eu vou fazer. Tá? Claro que isso é uma evolução ao longo do paciente. Então, a gente vai reavaliar nossa resposta, a gente vai alterar, se for necessário, a dose, a frequência, a posologia da medicação. Vamos descalonar o antibiótico,
ou vamos escalonar o antibiótico, ou interromper esse tratamento que a gente estava fazendo, tá? Conforme a evolução clínica do paciente. Tá? Então, na prática, escolher o tratamento personalizado do nosso paciente, tá? Qual que é a melhor relação eficácia, segurança e custo. Baseando sempre com atenção às comorbidades do paciente, tá? Porque nem todo paciente pode usar qualquer tipo de medicação. Tá? Sempre questionar as alergias do paciente, né? Você vai fazer a medicação e tem um choque anafilático, tem um outro choque aí de presente. Tá? E a gente tem que avaliar quais são os riscos ali do nosso paciente para, nesse caso aqui específico, as bactérias resistentes. E a gente avaliou tudo isso e a gente escolheu a antibioterapia de ceftriaxona e azitromicina. Tá? Então, como que a gente vai estruturar a nossa prescrição? Tá? A prescrição hospitalar ela tem que ter uma ordem. Tá? Se a gente não segue essa ordem, dá bagunça. Que a ordem que é? Prioridade e complexidade de administração. Tá? Então, ali, o primeiro item ali de prescrições ali vai ser a dieta. Como que eu vou fazer essa dieta? Ele vai comer? Não vai comer? Como vai fazer? Tá? Depois vem os planos de hidratação. Tá? Depois vemos as medicações, sempre da mais complexa para menos complexa. O que é mais complexo? Endovenoso, a intramuscular, subcutâneo, inalatório, via oral. Tá? E depois o suporte, que é o que a gente vai dar de suporte para esse paciente. Tá? Que é a fisioterapia, os controles curativos, os cuidados que a enfermagem, que a fisioterapia vai ter que fazer em relação a esse paciente. Então, todos esses itens têm que estar na prescrição de vocês. Então, segurança do paciente na prescrição, o protocolo avisa. Tá? Os erros na prescrição são a principal causa de eventos adversos evitáveis no ambiente hospitalar. Tá? Prescrição errada ou interpretada errada gera dano nesse paciente. Esse dano pode ser permanente. Tá? Então, os cinco certos de medicamentos de alta vigilância. Tá? Os ticketzinhos que tem que fazer. É o paciente certo que eu estou tratando? É o medicamento certo para ele? Está na dose certa? A via certa? E o horário está certo? Então, beleza. Passando no primeiro checklist. Tá? E as medicações de dupla checagem. As medicações que podem causar um problema no paciente. Então, as principais, insulina, opioides, anticoagulantes e os quimioterápicos. Tá? Esse aqui tem que ser sempre dupla checagem. Quem que vai checar? O médico, o enfermeiro, o farmacêutico e o técnico de enfermagem. Todo mundo vai fazer essa checagem. Todo mundo é responsável por essa parte. Tá? De forma independente. Vamos lá. Então, o nosso paciente aqui, o caso clínico, a prescrição dele na prática, 6 passos. Então, o problema do paciente, pneumonia, né? Logo inferior direito. Objetivo, matar a bactéria que está causando o problema, tá? Melhorar a oxigenação do nosso paciente. Medicação principal de escolha, antibiótico, ceftriaxona e azitromicina. O que a gente tem que fazer? Iniciar o quanto antes. Lembra do protocolo da sepse? Padrão ouro em até 1 hora. Então, eu tenho que entrar com o antibiótico depois da coleta de culturas, desde que isso não passe de 1 hora. Tá? E informar o tratamento que eu vou realizar para o paciente, para a equipe, para a família, tudo mais. E depois o último passo é monitorizar e reavaliar as medidas que eu fiz para o paciente. Então, exemplo da prescrição do nosso paciente. Leito dele vai ser em UTI, decúbito elevado, cabeceira elevada, 45 graus, cuidados elevados. Esse paciente vai ficar em dieta zero, todo mundo concorda? Está em choque séptico, não está? Está dispneico, não está? Pressão respiratória de 32. Então, por enquanto, dieta zero. Tá? Então, a gente vai falar, deixar um planinho de hidratação dele, obviamente depois um plano de expansão. Tá? Também dieta zero, tem que ter um plano de hidratação, tá? Um glicose para o nosso pacientinho. Principal, antibiótico, tá? Então, o que a gente vai usar aqui? Ceftriaxona. Ceftriaxona, como que é a apresentação? É 1 grama por frasco. Nós vamos diluir 2 gramas em soro de 100 fisiológico, vamos infundir em meia hora, de 24 a 24 horas. E o tempo de duração na sequência. Quero fazer 7 dias, 10 dias, 14, 20, 22. Então, vocês vão ter que definir isso. O antibiótico, via oral, azitromicina, 500mg por comprimido, um comprimido, via oral, de 24 a 24 horas, 5 dias, 14 dias, 30 dias. Já tem que colocar no final. Tá?
Analgesia antiemética dos nossos pacientes. Então a gente vai fazer a dipirona para o nosso pacientinho. Como que é a dipirona? 500 mg por ml na ampola, a gente faz 2 ml ou uma ampola diluída em 8 ml de água destilada, ZV de 6 em 6 horas, se tiver dor ou febre. Né? Bromoprida, como que é? 5 mg por ml a apresentação, 2 ml ou uma ampola, e água destilada com 18 ml, ZV de 8 em 8 horas. Profilaxias do nosso paciente. Então a gente tem que prevenir o paciente de ter problemas. Então todo paciente merece proteção gástrica e prevenção de tromboses. Então, o paciente está em dieta zero, pantoprazol, a ampola já vem pronta para diluição, vem com frasquinho separado para diluição, 40 mg por frasco, a gente fazer 40 mg, EV de 24 em 24 horas. E de trombose, Pexane, 40 mg, subcutâneo, de 24 em 24 horas. A ampolinha já vem pronta. Nosso paciente estava se grilando? Estava. Então a gente tem que broncodilatar ele. Para fazer salbutamol, como que é a apresentação do salbutamol? 100 microgramas por jato, vamos fazer 8 jatos, 4 em 4 horas, e avaliando ele qual critério. Vai precisar de oxigênio, não vai, nosso paciente? Então está lá saturando 89, 88. Então colocar um cateter nasal, 3 litros, e colocar a meta de oxigenação do nosso paciente, acima de 92. Por quê? Não era tabagista pesado? Não quero que o tabagista pesado sature 98, 100%. Tá? E os controles, monitoração muito paramédica, glicemia de 4 em 4, débito urinário de 6 em 6, fazer fisioterapia, tá? Mudança de decúbito. Tá? Então isso aqui seria o mínimo do mínimo para vocês realizarem uma precisão do paciente. E por último, os exames que eu vou solicitar para o nosso paciente. Então quais são os exames que eu vou para a gente concluir o diagnóstico do nosso paciente, quais são os exames que eu vou utilizar para fazer o segmento do paciente durante a internação. Então, vou precisar de hemograma, PCM, sódio, potássio, magnésio, cálcio, ureia, creatinina, hemograma ou hemocultura, 2 sítios diferentes, a gasometria arterial, dosagem de lactato, raio-x de tórax, no leito, porque ele está em choque séptico, está dispneia, e um eletrocardiograma. Tem mais exames que eu posso solicitar? Tem, com certeza. Tá? Então, nós temos que construir quais são os exames que a gente vai precisar para resolver o problema do paciente. Vocês entenderam? Então, o nosso módulo se resume a esses 2 últimos slides que vocês têm que fazer. Até na prova. Tá? Então, preste atenção. Então, como que a gente vai fazer para estudar a medicação? Tá? Então, eu quero fazer uma dipirona para o paciente. Primeiro passo é que eu tenho que ver. O paciente tem alergia de dipirona? Não, não tem. Segundo passo, eu vou fazer como essa dipirona? Fazer endovenosa, intramuscular, subcutânea, via oral, inalatória. Como que eu vou fazer? Qual que é a dose que eu vou fazer para esse paciente? Qual que é a apresentação que vem lá do comprimido, da ampola, do pozinho, como que é? Tá? Então, para a gente saber qual é a medicação, a gente tem que estudar ela. É o único jeito que vocês vão saber para aprender medicação, você estudar a medicação. Tá, eu vou fazer dipirona. Já sei a via de administração, a apresentação dela, a dose que eu vou utilizar. E se o paciente tiver uma reação? Que tipo de reação que a dipirona pode fazer no meu paciente? Ela pode dar coceira. Tá, como que eu trato a coceira? Ela pode dar formigamento, parestesia no dedinho do pé. Como que eu vou tratar a parestesia no dedinho do pé? Tá, então eu tenho que saber quais são as complicações que uma certa droga pode causar. Tá? Então, se eu fizer uma overdose no paciente de dipirona, como que eu trato essa overdose de dipirona? O que ela vai causar no paciente? Como que eu sei que o paciente está evoluindo com uma overdose? Tá? Então, tudo isso vocês têm que saber para vocês administrarem uma medicação no paciente. Tá? Então, você, eu nunca vi, ninguém me ensinou isso. Não, ninguém vai te ensinar isso. Vocês vão ter que estudar. Imagina toda medicação, a gente tem que fazer uma palestra para vocês sobre aquela medicação. Não tem como, o curso tem que ter 25 anos de curso. Tá? Então, assim, não tem como. E medicação, cada um tem que estudar. E vocês têm que estudar as medicações que vocês estão realizando no paciente. É o único jeito de vocês aprenderem. Tá? Então, não vai existir uma palestra, um negócio de ensinar medicação para vocês. Isso é uma coisa que vocês têm que aprender. E vocês têm que estudar. Conforme for apresentando os casos. Então, se eu vou lá na Santa Casa, vou pegar 4 pacientes com pneumonias. O que vocês aprenderam? De diferente só os antibióticos, e olhem lá.
Dos outros vai ser praticamente quase a mesma coisa, né? Todos vão ter dipirona, todos vão ter uma promoprid, todos vão ter um omeprazol. Então vocês têm que pegar pacientes diferentes. É o único jeito de vocês aprenderem, tá? Principalmente essa parte de medicação. Entenderam? Tá? Então medicação vocês têm que estudar ela por inteiro. Ver tudo que está falando para daquela medicação. Tá? Porque aí a gente consegue saber a evolução do paciente, como que ele vai evoluir, né? Outra coisa importante também é saber o mecanismo de ação da medicação. Vou fazer antipirona, por que ela é antitérmica? Por que ela é analgésica? Onde que ela vai agir? Então isso é importante para vocês construírem todo o raciocínio ali da base da prescrição. Certo? Dúvidas? Não? Beleza. Quarta-feira de manhã, no mesmo horário, no mesmo local, a gente vai ter uma palestra aqui. Até mais! É.